Nesta segunda-feira vamos conversar sobre Pingo da Meio-Dia e Mossoró Cidade Junina com o Dr. Leovigildo Cavalcante, professor da UERN e coordenador da pesquisa socioeconômica em parceria com a CDL, que estuda o MCJ 2025. E mais, a gente traz informações sobre a política justamente no lançamento do MCJ 2025. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado para você que nos acompanha, que nos assiste a partir daqui de Mossoró, mas você também em Natal, em Açu, em Parnamirim, em Pau dos Ferros, você que nos assiste em Apudi, lá em Nós, lá em Caraúbas. Estamos no mês de junho, mês de São João. Aquela expectativa que estava em torno do Pingo da Meio-Dia. Como é que você está? Ainda está de ressaca? Ainda está com as pernas doídas de correr atrás dos trios? Meu amigo, foi um festão, viu? Um festão. E teve, claro, a nossa cobertura especial aqui da TCM. Você que assistiu pelo Canal 10, você que ouviu pela 95 FM, um verdadeiro show de cobertura que tem sequência nesta semana. Nós já temos a partir de quarta show na Estação das Artes. Ontem já teve lá no Arraial do Povo, inclusive estive lá no Arraial do Povo, muito bom, a estrutura do palco, o espaço ali para todo mundo se divertindo, né? Todo mundo se divertindo no mais puro forró desta época do ano. Na Estação das Artes tem uma variação, né? Mas lá no Arraial do Povo é forró, daquele que você dança, meu amigo, até doer nas canelas. E, claro, com essa nossa cobertura do Polo Estação das Artes, Antônio Francisco, Chuva de Bala e todos os polos, Polo São João, muita coisa vai acontecer nesses próximos dias. E a gente vai falar sobre esse estudo que mais uma vez acontece numa parceria UERN-CDL. O professor Leovigildo Cavalcante coordena esta pesquisa e vem falar justamente aquilo que a gente quer entender. A festa é tão grande assim? O que os números contam? O que a economia diz sobre tudo isso? É exatamente isso que a gente vai conversar no nosso programa de hoje. O professor Leovigildo chega agora para falar sobre esta pesquisa no início do MCJ, né, pessoal? Atenção aí, hein? Atenção, a gente vai falar aqui sobre o início do Mossoró Cidade Junina, mas o professor vai ter que voltar aqui no final para trazer aí justamente os resultados. Você de casa participa, manda sua mensagem, tem alguma dúvida, interaja conosco através do @Cenário Político TCM e também no nosso 988028941. Bem, os dados do público do Pingo da Meio-Dia foram divulgados através de um levantamento realizado pela Polícia Militar em parceria com a CDL e a UERN. A gente vai trazer aqui esta reportagem, a gente vai detalhar, a gente vai esmiuçar durante aqui o nosso programa de hoje. Acompanhe. 244.024 pessoas. Essa foi a totalização dos números do público no maior bloco junino do mundo, conforme divulgado através de nota pela Polícia Militar. Na formalização dos dados, a tecnologia foi uma grande aliada, junto ao método científico usado na definição da quantidade dos foliões do pingo. Estruturamos essas áreas em quadrantes, sejam elas divididas em camarotes, sejam elas divididas em áreas públicas, né? E excluindo especificamente as edificações, e tratamos elas por quadrantes. Então, de hora em hora, tínhamos, através do drone, né? De drones, de inteligência artificial, a filmagem completa do determinado circuito, né? Inclusive apontando a geolocalização através de GPS, né? E a retirada de fotos quadrantes por quadrantes.
As informações pertencem à pesquisa de impacto socioeconômico realizado durante o Mossoró Cidade Junina, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró. O levantamento atualmente está em sua segunda fase, a de coleta de dados durante o período da festa. Além dos dados do Pingo da Meia-Dia, dados preliminares relacionados aos investimentos, contratações e expectativas dos bares e restaurantes em Mossoró foram divulgados. Para o período do MCJ, mais de 300 empregos foram criados no setor, com investimentos de insumos e mercadorias superiores à marca de 3 bilhões de reais. Os bares esperam uma arrecadação por volta dos 8 milhões, enquanto os hotéis aguardam por um faturamento entre 8 a 10 milhões de reais. Os demais dados do impacto socioeconômico do Pingo da Meia-Dia serão divulgados após a conclusão do estudo realizado pela UERN em parceria com a CDL. Esse levantamento é realizado desde o ano de 2017 e é crucial para o desenvolvimento e a metrificação de vários pontos envolvendo o Mossoró Cidade Junina. Todos esses dados já estão sendo compilados, né? E obviamente, posteriormente, na terceira fase, vamos ter o fechamento de tudo isso. Acreditamos que no final de julho, como é mais ou menos um tempo razoável, teremos todos os dados. Mas o que podemos dizer que o evento foi um sucesso e que graças aos 2 primeiros pontos, segurança e organização, a cidade de Mossoró, Cidade Junina, teve nível de aceitação acima de 94%. Está aí um resumo do que foi divulgado até agora, nessa reportagem aí do Danilo Queiroz. Bem, professor Leo Vigildo é o nosso entrevistado de hoje. Professor, então o primeiro evento já foi, né? Então a gente já tem os primeiros números, os primeiros resultados. O senhor explicou aí como é feito esse levantamento e fazendo um comparativo com o ano de 2024. Neste ano de 2025, o Pingo avançou, melhorou em sua estrutura, em sua dinâmica de circulação de público? Boa noite. Boa noite, sim. Está inclusive dentro de nossa projeção, né? Tínhamos estimado um crescimento em torno de 10% da população presente, dos participantes. Tanto que no ano passado informamos 223 mil. Se você for botar mais 22 mil, vai dar quanto? 245. Então, basicamente, dentro do que nós esperávamos, né? E é tanto que a Polícia Militar utilizou o nosso estudo, né, como forma de balizar justamente e planejar o policiamento, seja ostensivo, seja operacional, né, através do Tenente-Coronel Cirne. Então, é muito importante mostrar isso porque o nosso estudo ele não serve apenas para números. Ele serve para o diagnóstico no que diz respeito à questão da segurança, diagnóstico no que diz respeito ao planejamento e à assertividade tanto por parte do setor público quanto da iniciativa privada em termos de investimento. É tanto que o nível de investimento cresceu justamente em razão dessa projeção que nós realizamos, né? É importante também porque dá um aspecto cultural. Ou seja, é tanto que o tema desse ano é o forró, o São João de verdade, né? E principalmente humano, porque a gente vê inclusive. Então você falou, começou com Pingo, mas eu estive ontem também na Arena, também fizemos a aferição de público e uma das coisas que me encanta e vem me encantando sempre é o lado humano que o Mossoró Cidade Junina vem desenvolvendo, né? Então a gente tinha tradutores de Libra, a gente tinha audiofone para as pessoas com problemas com autismo, ou seja, você tinha palco exclusivo ou locais exclusivos para cadeirantes. Então você vê uma perspectiva distinta dos antigos Mossoró Cidades Juninas. Então agora você já vê a presença da família. Antigamente, se você tinha algum filho ou algum parente com algum problema, você ia, não, eu não posso ir porque não dá para
digamos assim, conviver com um elemento de festa. E hoje não, hoje você vê a família presente, então a gente vê uma melhoria de qualidade. Eu queria fazer só uma pequena referência. Esse estudo que iniciamos em 2017 se deu graças ao nosso ex-reitor Pedro Fernandes, né? Que nos encomendou pessoalmente, junto com o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes, né? Porque naquele instante havia 21 anos que acontecia o evento e não se tinha dados de nada, não se tinha nenhuma noção de planejamento, não se tinha nenhum direcionamento a respeito do que seria isso, né? E é tanto que, quando terminou o estudo de 2017, dissemos, olha, o Mossoró Cidade Junina tem que ser reinventado mais planejado, mais profissionalizado, visando abrir ou sair do aspecto local, regional, para um âmbito maior. E quem entendeu essa proposição em 2017, talvez ele nem tivesse até pretensão de ser candidato ou ser político, foi o então prefeito Alisson Fernandes, né? Ou Alisson... É isso, Fernando? Bezerra, Alisson Bezerra. E ele entendeu essa mensagem que foi deixada lá atrás, talvez ele nem tenha visto ou escutado, mas pela visão dele de futuro, ele viu que haveria necessidade de se dar um direcionamento mais profissionalizado dentro dessa área. E foi o que aconteceu e que hoje podemos dizer que é um evento de primeira grandeza. Bem, vamos de informação. O que era para ser apenas, né, entre aspas, uma festa, virou mais uma vez um verdadeiro termômetro político, com mais de 240 mil pessoas nas ruas, segundo a Polícia Militar, e 250 mil pessoas, segundo a Prefeitura moçoroense. O Pingo da Meio-Dia, em Mossoró, mostrou que onde tem povo, tem político. E entre uma selfie e outra, os bastidores fervilham tanto quanto o asfalto quente do corredor cultural. O prefeito Alisson Bezerra surfou nesta própria onda de popularidade. A gente viu muitos políticos da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, do azul, do vermelho, do roxo, do laranja, enfim. Para onde você olhava, você via que tinha político ali e estava se aproveitando deste público, deste recorde no corredor cultural. O nosso repórter Areia Branquense, o ex-marisqueiro Danilo Queiroz, mais conhecido como Daniloca, ele conversou com alguns políticos lá. Vamos ver com quem foi que o Danilo conversou. Não é a primeira vez, né? Mas estou aqui, eu já venho de outros municípios, como Açu, Serra do Mel e Areia Branca, e eu não poderia deixar de vir prestigiar o Pingo do Meio-Dia, que é tão tradicional no Rio Grande do Norte, na zona oeste do estado do Rio Grande do Norte. Uma festa tradicional, uma festa que fomenta a cultura, que fomenta a economia através do emprego, através da renda, né? Então estamos aqui prestigiando o nosso prefeito e futuro governador, Alisson Bezerra. Estamos aqui conversando com os amigos e daqui a pouco vamos estar nas ruas aí, curtindo essa festividade que é tão importante para o nosso Rio Grande do Norte. Olha, Mossoró é a cidade hoje do Nordeste que se destaca como uma das melhores festas juninas do Brasil. Isso é muito importante porque movimenta todo o comércio, principalmente a economia criativa, onde traz renda e ao mesmo tempo o que a prefeitura investe recebe muito mais, tendo em vista que a população toda ela está muito direcionada a esse evento tão grande aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte e os estados aqui estão aqui em Mossoró. E isso tem trazido, acima de tudo, desenvolvimento na economia e na cultura da cidade de Mossoró. Então quero parabenizar a receptividade do povo moçoroense em estar recebendo aqueles que aqui chegam com entusiasmo, com alegria. E isso é muito importante
para a autoestima do povo, não só de Mossoró, mas do Rio Grande do Norte. Aqui é o congraçamento junino, onde está todas as raízes culturais do povo nordestino, se encontra hoje na cidade de Mossoró. Parabenizar a Prefeitura de Mossoró, os parceiros também e a imprensa, TCM, que está aqui fazendo essa cobertura tão importante aqui na cidade de Mossoró. Deputado Baldo Fernandes, também o vereador Robson Carvalho e Zé Agripino estava por lá, Zenaide Maia não faltou, quem mais? Vários prefeitos, a gente viu também a prefeita de Pau dos Ferros, a Mariana Almeida. Se eu for lembrar aqui de todo mundo, vai faltar tempo para o programa. Mas, de fato, foi ali uma verdadeira junção da classe política e teve um momento do chão de avião, o momento mais alto da festa, que chão de avião se empolgou ao ponto de já colocar o prefeito como candidato ao governo, como candidato até a presidente. Já pensou? Então estava todo mundo muito empolgado, como você viu o próprio Robson Carvalho aí nesta entrevista ao Danilo. Então, a classe política estava lá presente, o Cadu Xavier, secretário da Fazenda, pré-candidato ao governo do Estado. A Fátima não veio, mas a governadora Fátima não veio, mas o Cadu foi lá no alojamento direcionado aos agentes de segurança. Então, houve de fato uma presença interessante aqui da classe política em Mossoró. A gente vai seguir atento, viu? Porque quem não viu agora no Pingo vai vir já a partir desta semana, porque tem festa já de quarta-feira em diante na Estação das Artes e nos polos do Mossoró Cidade Junina. Bem, vamos voltar aqui com o professor Leovegildo Cavalcante. Como é que é? Ah, é verdade. Aqui a minha direção está lembrando que, para além, né, da classe política aqui do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Bolsonaro vem para Mossoró, para o MCJ, no dia 13, na sexta-feira, que é o dia da expulsão de Lampião, e fica para o Rota 22 no sábado. Na sexta, o presidente Bolsonaro participa lá da festa na Estação das Artes. Então, realmente vai movimentar politicamente, mais uma vez, aqui o cenário político moçoroense. Bem, professor Leovegildo, com relação a esse momento político, ele é interessante também, porque o prefeito ofereceu um almoço ali para os prefeitos, vem todo mundo observar o MCJ, não apenas ali vocês que estão fazendo a pesquisa ou quem vem para curtir a festa, mas a classe política fica de olho também. O senhor percebeu isso nos estudos? Claro, percebemos. Também muito gostaria de ressaltar a presença de empresários. Então, encontramos muitos empresários que sempre me paravam, né, quando me conhecia, para saber a respeito da rentabilidade de investir no evento, a respeito do que circulava. E nós explicávamos, né, que a pesquisa, agora comandada em parceria da CDL com a UERN, né, é uma parceria realmente que vem dando certo desde 2022. A UERN, através de seus alunos, no processo de formação e qualificação dos alunos para o mercado, né? Mostrando como é que se faz, como se faz a aferição a respeito da economia, como se vê a verificação de 52 atividades dentro do turismo que se movimentam. E tudo isso só é possível graças à CDL. A CDL é quem, de certa forma, financeiramente, banca o estudo. Então, a UERN entra com sua mão de obra, sua massa cinzenta no que diz respeito à formação desses nossos alunos briosos, né? Determinados em buscar, entender os números, compreender os números, compreender como se dá toda a movimentação e, por trás, a CDL dando suporte, né? Queria deixar aqui o nosso abraço ao presidente Estênio, né? Estênio Marques, pelo apoio que ele vem dando desde 2022 aqui à nossa universidade, em conjunto com a nossa reitora Cecília, né? Então é importante se verificar, para que você tenha uma ideia.
o Mossoró, cidade junina, já ultrapassou, sem dúvida, as fronteiras da cidade de Mossoró. Um exemplo, o ano passado aferimos um total de 338 milhões de reais circulando na economia. Destes, 14 milhões foram gerados em 35 outros municípios. Você diz, mas como? Eu digo, é só você esquecer, é só você lembrar que nós temos o chamado turismo bate e volta. Então, aquelas pessoas que vêm se divertir aqui, geralmente compram a bebida, compram suas roupas, utilizam serviços em outras cidades. Então, também na nossa pesquisa, nós aferimos, além da origem dessa pessoa, o quanto essa pessoa gastou em outros municípios e quanto vai gastar aqui. Também é relacionado também com a questão do morador local. Então, isso é muito importante porque mostra que o Mossoró Cidade Junina é um agente multiplicador de emprego e renda, não apenas para a cidade de Mossoró, mas para toda a região a qual ela está ubicada. O Pingo da Meio-Dia teve horário máximo ali entre 18 e 19 horas. E já é possível se dizer quanto que movimentou na economia, professor? Ainda não conseguimos, porque os dados ainda estão sendo levantados. Para que você tenha uma ideia, somente para levantar os dados do Pingo, vamos cruzar cerca de 30 mil dados. Então, é trabalhoso em relação a isso. Na apresentação, nós vamos fazer alguns pontos, mas eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão, que não tinha dado, inclusive, na nossa reportagem que fizemos na rádio semana passada, né? O Pingo superou em número, superou em geração de empregos. Para que você tenha uma ideia, foram gerados até o momento 4.200, e aí você me diz, por que até o momento? Porque ainda estamos computando os dados referente às quadrilhas daqui de Mossoró. Aí você diz, as quadrilhas, e o que é que tem a ver em relação ao emprego? Ora, as costureiras, as equipes de apoio, as pessoas que dão todo o suporte para a movimentação daquelas determinadas quadrilhas. Então, temos a certeza absoluta que esse número já ultrapassou em muito. O ano passado foi cerca de 3.500 empregos. Então, somente até agora, 4.200 empregos gerados. Então, a tendência é de que, ao terminarmos de computar os empregos gerados em razão das atividades ligadas às quadrilhas, nós vamos ter um número maior. E quando dimensionarmos os outros polos, que iremos fazer, como fazemos, a identificação dos polos, perfis dos polos, os empregos gerados através dos permissionários, dos ambulantes, das pessoas que estão ali trabalhando em todos os setores, né? Segurança, entre outras coisas, vamos até mesmo ultrapassar o número previsto do ano passado, que nós tínhamos estimado em 7.700 empregos. Estimado não, aferidos em 7.700 empregos. Bem, vamos de informação lá da Assembleia Legislativa, porque com foco no fortalecimento dos laços familiares e na escuta ativa entre gerações, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte cedia nesta terça-feira, dia 10, às 9 da manhã, uma audiência pública voltada para um dos temas mais sensíveis da atualidade, a adolescência. O encontro marca também o lançamento oficial da nova campanha institucional do Parlamento Potiguar, idealizada para incentivar o diálogo entre pais e filhos, especialmente diante dos desafios impostos pelas redes sociais e pelas rápidas transformações características dessa fase da vida. Propositor da iniciativa, o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, ressalta a relevância da ação. Ele diz que falar sobre a adolescência é uma necessidade urgente, especialmente diante dos desafios sociais, emocionais e digitais que os nossos jovens enfrentam atualmente. Esse debate, assim como a campanha,
contribui para fortalecer as famílias, orientar políticas públicas e promover um ambiente mais seguro, acolhedor e preparado para ouvir e compreender essa geração. A Assembleia Legislativa tem o compromisso de colocar esse tema no centro das discussões e de apoiar ações que garantam proteção, escuta ativa e desenvolvimento saudável para os adolescentes do nosso Estado, foi o que explicou o deputado Ezequiel. Especialistas também apoiam a temática. A psicóloga e escritora Débora Sampaio, referência nacional em estudos sobre adolescência, alerta para o aumento dos sinais de sofrimento mental nessa faixa etária. Ela diz que ansiedade, depressão e comportamentos de risco, como jogos e desafios mortais, crescem de forma muito comum neste período. Então, a gente vai acompanhar amanhã o lançamento, né, desta campanha na Assembleia Legislativa e trazer os detalhes para você aqui do cenário político TCM. Uma importante iniciativa, a Assembleia Legislativa mais uma vez colocando no âmbito das discussões estaduais temáticas necessárias, como é este da adolescência. Então, quando a gente vê violência em casa, nas escolas, enfim, em vários meios, a gente observa que é preciso, pisar no freio e tentar compreender para poder superar tudo isso. Então, amanhã a gente traz mais informações. Bem, professor Leovegildo Cavalcante, a gente está falando aqui sobre o Mossoró Cidade Junina. Estou vendo que o senhor está com a camisa aqui, né, do pessoal que faz a pesquisa. Então, vai continuar nesses próximos dias aí esse levantamento? Bom, vamos continuar indo todos os dias, em todos os polos, tá certo? No período do evento, e pós-evento retornaremos a todos os bares que pesquisamos, a todos os hotéis, né? Além de entrevistas que serão realizadas através via telefones, alguns setores que será uma surpresa quando anunciarmos o resultado final. Então, eu gostaria de pedir à população, né, que quando identificasse os nossos alunos, né, da UERN, eles vestem essa camisa, né? Aqui está, UERN, CDL, né? E o mais interessante, fizemos questão de mostrar algo que é muito importante para a UERN e para a CDL. A UERN e CDL, FACEM, né? São todos alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, não mostram apenas os elementos socioeconômicos, mas também os elementos culturais, tradicionais e principalmente humanos. Ou seja, então, pediria à população, né, local que pudessem receber com muito carinho os nossos alunos, porque vão estar contribuindo, obviamente, para o desenvolvimento de novos eventos, né, mais planejados, mais seguros e, consequentemente, com a visão de que o Estado ou o setor público gaste menos em realizar a festa e possa atrair mais parcerias públicas privadas no desenvolvimento, fazendo com que o município possa direcionar parte desses recursos para outros setores. Nós temos um exemplo de Campina Grande e Caruaru, que praticamente zeram em termos de gastos, em termos da realização de seus eventos. Então, o nosso sentido, inclusive já fiz algumas provocações ao prefeito, eu digo ao prefeito, nós temos como fazer essa festa a custo zero para os cofres públicos, né? E aí citei alguns exemplos, para que você tenha uma ideia. Nós não colocamos no estudo, mas sabemos que uma festa após 6 horas, nós temos um consumo a cada grupo de 5 pessoas, de 1 litro de destilado, 2 cervejas, 2 águas minerais ou refrigerante e um suco. Quando você quantifica isso para mais de 1.300.000 pessoas, você já tem como ir com um portfólio em termos de investimento para um determinado patrocinador master e, obviamente, fazer com que possa cobrir os custos referentes a isso. Além disso, tem mídia, tem outros
a qual você pode explorar comercialmente o evento para que, de certa forma, possa trazer mais benefícios para o município e também para a população. Quem não gosta de uma festa bem organizada, não é isso? Professor, uma pergunta que eu sempre fico de perguntar, de questionar aqui o senhor, e toda a vida passa aqui da lembrança e também do tempo, quanto é que o senhor está ganhando para fazer essa pesquisa? Porque o senhor dedica tempo ali para estudar os dados, para computar tudo. O que o senhor está ganhando com isso tudo? Muito não, muita porta fechada, muito desaforo. Na realidade, eu estou fazendo isso, quem me conhece, por vestir a camisa da UERN, por acreditar que a UERN é um agente modificador da sociedade, né? E que, graças a Deus, encontramos parceiros que compreendem isso, entre eles a CDL, que faz e que potencializa esse determinado ponto, né? Para que você tenha uma ideia, e a UERN não lhe paga nada? A UERN não pode nem me pagar, porque já sou funcionário, estou desenvolvendo o trabalho aqui e não poderia sequer pagar diária, porque eu não estou em Mossoró. Então, quer dizer, é a custo zero, é na força, na vontade, na coragem. É bom e gostei muito dessa sua pergunta, porque as pessoas devem achar, o professor deve estar ganhando algo. Não, o interesse é de buscar mostrar o papel da universidade, buscar mostrar o município aos seus gestores, em especial agora, né? No momento, a Alisson Bezerra, de mostrar aos comerciantes, aos futuros investidores, que o Mossoró Cidade Junina oferece oportunidades para o desenvolvimento da geração de emprego e renda. Ou seja, tudo isso beneficia uma cadeia de 52 outras atividades. Então, esse é o meu papel. A minha formação, eu posso dizer, além... para ser mais específico, e quando você pergunta o que é que eu estou ganhando, é claro que em forma de uma certa ironia, dizendo que recebia muitas portas fechadas, mas eu faço muito isso pela gratidão da UERN. Contar um pouco da minha história em 30 segundos resumidos. Sou economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Passei num concurso público com 22 anos, 23 anos. Então, a UERN me pagou para fazer uma especialização em metodologia científica. A UERN me pagou e bancou para que eu fizesse um mestrado em desenvolvimento. A UERN me pagou para que eu pudesse fazer um doutorado no exterior, na Universidade de Salamanca, uma das mais prestigiosas e mais antigas no mundo, tá certo? Somente para que você tenha em termos de ideia, minha formação para me tornar doutor custou aos cofres públicos 4 milhões de reais. Então, meu pagamento está aí. Gratidão. Gratidão, e aí eu entendo essa gratidão como forma de devolver à sociedade aquilo que ela desprendeu em relação à minha formação. E isso também se reflete em relação aos meus alunos. Quero que meus alunos tenham a possibilidade de ter o melhor em termos de qualificação, assim como o nosso corpo docente, extremamente qualificado, né? A qual, inclusive, temos mestrado, atingimos nota 4 dentro da avaliação, fizemos uma série de estruturações, ou seja, então, esse é o meu pagamento. O que a universidade investiu em mim e que eu estou dando de retorno à sociedade. Professor, quando é que esse estudo de 2025 será concluído? Obviamente depois do MCJ, mas serão computados e serão apresentados à sociedade como os índices de avaliação, de economia, de geração de emprego? Bom, não apenas isso. Para que você tenha uma ideia, vamos estar apresentando
como sempre fazemos, né? Possivelmente próximo do final do mês de julho, né? São dados compilados. Quem quiser pegar o estudo do ano passado é só entrar no site da CDL, vai estar lá o trabalho em parte física, vai estar o trabalho lá em Power BI, a qual foram movimentados cerca de 30 mil dados. Então você tem dados sobre polo por polo, você tem dados a respeito do setor hoteleiro, do setor de bares e restaurantes, de onde vieram as pessoas, em que gastaram, qual a procedência. Para que você tenha uma ideia, identificamos que na nossa pesquisa pessoas de 76 municípios diferentes e 16 estados também. Então, mostra a grandiosidade do evento que está tomando. Entretanto, nós temos um problema que eu já venho repetindo há vários anos e que necessita de um maior empenho, principalmente no aspecto de comunicação e divulgação. Por quê? 95% do público presente nas últimas edições estão presentes no Rio Grande do Norte e no Ceará. Do Rio Grande do Norte, concentrando aqui desde de Areia Branca, Tibau, indo até o Alto Oeste Potiguar e direcionando parte ainda do Seridó Norte Rio Grandense. Da parte da presença do Ceará, você pega da área de Capuí, né? Aracati, descendo até essa região de Tabuleiro, entre outros. Então, quer dizer, você ainda tem algo muito concentrado. E aí nós temos alguns elementos que a gente pode dizer que ficamos encaixotados. O ano passado, a estrada que aconteceu o rompimento da 304, então impossibilitou a vinda de muitas pessoas. E agora, sem o aeroporto. Então, carece ainda a cidade de infraestrutura para que possamos receber ainda mais um quantitativo de turistas. E o mais importante, com um ticket maior. Para que você tenha uma ideia, o ticket em Salvador, por pessoa, por turista, é de R$5 mil. Professor, obrigado e aguardo o senhor aqui no retorno pós-pesquisa. Até a próxima. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. E estamos à disposição para quaisquer que sejam as dúvidas. Obrigado, professor. Matias, não deu tempo de fazer sua pergunta aqui. Muito obrigado a todos. Até amanhã.